Dando continuidade ao capítulo 2 do tratado sobre as verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria, então a terceira verdade fundamental é que devemos despojar-nos do que há de mal em nós. São Luís vai dizer que nós somos manchados por um mau germe ou um fundo de maldade. O ser humano, por causa do pecado original, tem facilidade para fazer o mal e dificuldade em fazer o bem. Nós somos naturalmente egoístas e bate em nosso coração um profundo amor por nós próprios. O amor próprio. Que coisa linda, né? O amor próprio. Essa coisa que às vezes aí tem gente que fala bastante, né? Que é preciso se amar a si mesmo. Só que se a gente for ver, no fundo, os nossos pecados vêm justamente do amor desordenado de nós mesmos. É porque nós nos amamos muito que nós deixamos Deus de lado. É porque nós amamos muito a nossa vontade, aquilo que a gente acha que é bom, que a gente acaba ofendendo a Deus. Nós somos naturalmente egoístas. Este amor nos leva a amarmos mais a nós e ao mundo do que a Deus. É um fundo de maldade. É fácil fazer o mal e é difícil fazer o bem. São Paulo dizia, né? Faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Ou seja, então, essa dificuldade de fazer o bem. Para fazer o mal, basta cantar o pagode do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai seguindo, né? Não faz nada não, de bom, para ver se a vida vai te levando para um caminho bom. Porque esse egoísmo, ele é forte no nosso coração. Este fundo de maldade mancha até as melhores obras que nós realizamos. E Deus, por sua vez, odeia a menor mancha na alma. Portanto, precisamos nos purificar do que há de mal em nós. Ele diz no ponto 78, é portanto de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Então, acompanharam esse argumento? Nós temos um fundo de maldade que mancha as nossas boas obras, ou seja, não são só as más obras que estão manchadas pelo fundo de maldade, até mesmo as boas, muitas vezes estão manchadas pelo fundo de maldade. E por outro lado, Deus não aceita nenhuma mancha. Por que é que existe o purgatório? Porque é preciso um período de purificação, porque não entra no céu quem não tiver puro. Logo, portanto, é preciso se despojar desse fundo de maldade. Vamos dar aqui alguns exemplos para entender o que é esse fundo de maldade que mancha até as boas obras. Vamos supor que alguém esteja participando da Santa Missa e aí a pessoa quer ter muita piedade, receber a comunhão com muita piedade, muita devoção. Então ela vai e ela se aproxima, ela se ajoelha, ela faz tudo certinho ali o que precisa ser feito. Aí ela volta para o banco dela e aí vem aquele pensamento assim, nossa, como eu fui devoto, hein? Nossa, as pessoas não comungam assim igual eu. Ah lá, tá vendo aquele outro, sabe nem ajoelhar, parece que está dando um coice. Tá vendo aquela pessoa, nem se vestir direito, ela se veste. Ou seja, o fundo de maldade que há em nós quer manchar até as boas obras. Comungar devotamente é uma boa obra? É claro que é.
Só que aí a vaidade quer vir à tona, a vaidade quer manchar aquela boa obra, não é? E aí a gente começa a pensar, nossa, mas como eu fiz bem aquela coisa, como eu sou bom. Não estou falando que se a gente não ceder a isso, não é pecado. Mas às vezes a gente cede a isso, não é? E aí acaba que a boa obra foi manchada pelo fundo de maldade. Outra coisa, dar esmola é uma obra boa? Sim ou não? Claro que é. Mas aí se a pessoa deu esmola e aí ela quer ser vista fazendo aquilo, ela quer ser elogiada, ela quer ser reconhecida, porque ela é a grande caridosa. A obra boa foi manchada pelo fundo de maldade que há em nós. Esse amor próprio, esse amor desordenado de nós mesmos, que nos leva à vaidade, que nos leva à soberba, à vanglória. E assim, inúmeros exemplos que nós poderíamos dar. Sempre esse fundo de maldade quer manchar as nossas boas obras. Assim, toda devoção verdadeira deve nos levar a esse despojamento, nos levando a dizer com o salmista: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Ou seja, não a nós a glória, mas a Cristo, porque Ele é que merece a glória. Eu não preciso ser visto, eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso ser elogiado. Quem sou eu? Pó, cinza, nada. Eu não sou nada. Então é preciso se despojar. E para nos despojarmos desse fundo de maldade, é preciso seguir 3 passos. Conhecer o fundo de maldade, ou seja, é preciso observar esta tendência que há em nós de nos amar desordenadamente, esse amor próprio que é grande dentro do nosso peito. É preciso ter a consciência de que nós somos incapazes para todo o bem. É interessante as comparações que São Luís faz com os animais aqui. Olha, eu gosto muito dessa parte do tratado. É a parte que eu mais gosto. Vocês vão ver como é bom ouvir isso daqui. No ponto 79, ele vai dizer assim: para despojar-nos de nós mesmos é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. Aí mais para frente, no mesmo ponto, ele vai dizer assim, olha só que elogio que ele faz a nós aqui, presta atenção, hein? Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que a tartaruga, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado. Só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Olha, São Luís era um bom coaching, hein? Ele levantava o ego das pessoas, hein? Só que não, né? Porque ele é realista, né? Ele mostra de fato que a nossa natureza ela é manchada. E olha, é interessante que o ser humano, quando ele quer ser ruim,
ele não só é parecido com os animais, mas ele se torna pior do que os animais. Porque com as nossas capacidades mais elevadas do que os dos animais, nós podemos ir mais longe do que eles e fazer coisas piores do que eles. Bastante otimista nosso santo aqui, né? Segundo lugar, então, em primeiro lugar, conhecer que nós somos maus. Nós temos um fundo de maldade. Segundo lugar, é preciso morrer para o egoísmo que me impede de amar. O amor desordenado de nós mesmos nos impede de amar verdadeiramente a Deus e aos irmãos. É preciso matar a minha vontade que se opõe à de Deus. É preciso fazer morrer o orgulho, a ira, a vaidade, a luxúria, a malícia, a maledicência, a preguiça, enfim, o que há de mal em nós, conforme o ponto 81 do tratado. Assim haverá espaço para Deus em nós. Se nós não morrermos para esse egoísmo, Deus não tem espaço dentro do nosso coração, porque a gente já está cheio de nós mesmos, então Deus não pode entrar. E em terceiro lugar, é preciso escolher a devoção que mais leva ao aniquilamento do próprio eu. Veja, essas verdades aqui, elas têm uma ligação com a outra. Se nós entendermos o que é ser escravo, nós podemos perceber que esta é a devoção que mais nos leva ao aniquilamento do próprio eu. Nós precisamos nos aniquilar para que Deus possa agir em nossa vida. Então, conhecer o fundo de maldade, morrer para o egoísmo que há em nós e escolher a devoção que leva ao aniquilamento do próprio eu. Quarta verdade fundamental: temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Então veja, Jesus é o único mediador entre a humanidade e Deus. Ele traz em si divindade e humanidade, é Ele o ponto de ligação com o nosso Deus, com o Pai. Mas nós precisamos de outros medianeiros. Já que nós somos tão maus como nós vimos, então veja que as verdades aqui elas vão se concatenando, elas estão concatenadas, elas estão unidas. Se nós percebemos esse fundo de maldade que há em nós, nós percebemos que nós somos maus e nós precisamos de ajuda, ou seja, nós precisamos de medianeiros. Junto do único medianeiro, porque por nossas forças nós não vamos a lugar nenhum. Se não somos nada e pó, precisamos da mediação para ir a Deus. Jesus é medianeiro, mas Ele é Deus também. Então, para chegar a Jesus, precisamos de mediação. Maria é esta medianeira de que necessitamos. A escada para ir a Deus tem por primeiro degrau Maria, depois Jesus, e por fim nós chegamos então ao Pai. É falta de respeito ir a Deus diretamente, porque é falta de humildade. Quem sou eu para ir direto a Deus? Jesus é o único medianeiro, mas Ele também é Deus. Se eu percebo que sou tão mal, será que eu tenho essa capacidade de ir diretamente a Ele? Será que não é mais humilde ir a uma criatura que está próxima de mim e próxima dele também, que pode fazer esta mediação? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Ponto 85. Não. Há 3 degraus. Então, nós vamos a Nossa Senhora, ela é a primeira medianeira. Nossa Senhora nos liga a Jesus e Jesus nos liga ao Pai. Entende?
E por que nós devemos seguir esse caminho? Porque é mais humilde. Porque sabendo quem nós somos, não podemos ir diretamente a Deus. Se para chegar ao presidente da República, você não pode ir diretamente, quem vai diretamente lá? Não, hoje eu quero falar com o presidente, eu vou lá. Até parece que você vai ser recebido, né? Talvez se você tiver um amigo, que é amigo de não sei quem, que tal, você consiga falar com o presidente da República. Se você quiser falar com ele, né? Eu não quero. Então, veja, se para ir a uma autoridade, se para encontrar um ídolo, um famoso, um cantor, por exemplo, você não vai normalmente conseguir diretamente, imagina para com Jesus, que é Deus. Então, sejamos humildes e vamos trilhar esse caminho, por Nossa Senhora a Jesus, por Jesus a Deus Pai. Quinta verdade fundamental. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Por que é difícil conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus? Porque nós temos 3 inimigos da nossa salvação: a carne, o demônio e o mundo. Esses 3 inimigos atuam, e veja, não atuam separadamente, eles se unem, tá? Para fazer com que nós percamos os tesouros recebidos de Deus. Então, diz São Paulo que nós somos vaso de barro que contém um tesouro precioso. A nossa humanidade é frágil, não é? A carne é um inimigo que atua dentro de nós, com as suas más tendências, com a sua rebeldia para com a nossa alma, para com a inteligência iluminada pela fé, que quer nos conduzir a tal ponto que nós percamos as graças recebidas de Deus. Então a carne, que é o inimigo que atua de dentro. E estou para dizer que esse é o pior inimigo. O pior inimigo da nossa salvação somos nós mesmos. O pior inimigo é esse que atua aqui dentro, essa carne, quer nos levar a escolher as criaturas em vez do Criador, que quer que nos entreguemos aos prazeres, que quer que busquemos as honras, que quer que nos amemos mais do que a Deus. Em segundo lugar, o demônio. O demônio também tenta roubar a graça de Deus, sobretudo pela tentação que nos move, então, a nos afastar de Cristo. Ele nos sugestiona coisas que nos levam. Eu conheço pessoas que eram cheias da graça de Deus, por exemplo, pregadores, que juntava sempre muita gente para ouvir as suas pregações, e que hoje nem servem mais a Deus. Na época da minha juventude tinha um grande pregador que todo mundo admirava, que depois ele acabou caindo nas drogas e ficou por aí. Perdeu a graça que Deus tinha dado. Se talvez ele tivesse entregado a Nossa Senhora essas graças, tomando-a como sua medianeira, já que todos nós somos maus, e é preciso se despojar daquilo que há de mal, o demônio não teria roubado as suas graças. Então o demônio quer nos roubar. E por fim, o mundo quer manchar também a nossa alma. O mundo aparece e ilusoriamente quer nos atrair, não é? O mundo nos propõe tantas coisas. Ponto 89, para terminar então esta aula. É a Virgem a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais,
que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Ou seja, somente a Virgem Maria há de nos fazer guardar, conservar, o que é um milagre diante desses três inimigos poderosos, as graças recebidas de Deus. E quem a serve desta bela maneira, ou seja, pela escravidão, tem conservadas essas graças. Porque o demônio nunca tocou com as suas patas sujas a Virgem Maria. A Virgem Maria também nunca teve nenhuma má tendência que a conduzisse para o mal. E também o mundo nunca a iludiu. Portanto, ela é como uma âncora que nos faz permanecer firmes e conservar os tesouros, as graças recebidas de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort.